Se eu comparar quem eu sou hoje com o que eu fui ontem, ou o meu progresso, né? O meu progresso muscular, meu índice de gordura corporal, o patrimônio que eu tenho na minha conta, quanto tempo eu destinava para minha família, quanto tempo eu destino hoje, o resultado da minha empresa. Mesmo que o meu resultado tenha sido muito ruim anteriormente, e eu tendo um resultado mediano hoje, que não é nada incrível, eu posso ter uma sensação de alguma forma de progresso ou prazer por me comparar, um certo conforto. Só que quando eu saio pro mundo e eu comparo o resultado que eu tive com outras pessoas ou outras corporações, eu posso entender que o meu resultado ele é medíocre de fato. E quando a gente se encontra com esse tipo de comparação, a gente tem alguns tipos de reações. O tipo mais natural, eu imagino que seja algum tipo de frustração, de você olhar para alguém ou para alguma coisa muito melhor do que você. Só que pro meu perfil, quando eu olho para alguma coisa que pareça muito melhor do que eu sou, ou tive, ou apresentei, ou consegui, eu olho para isso sob uma ótica de desafio. E eu olho para isso e falo, cara, eu preciso conseguir esse negócio também. Seja lá qual for a minha motivação, ego, narcisismo, egoísmo, inveja, de alguma forma isso aqui motiva a ser melhor. E eu olho para isso, eu vejo que alguém já conseguiu, eu percebo que eu posso ser melhor do que essa pessoa de alguma forma e eu vou pra cima e tenho mais resultado de fato, né? Então, por um lado, comparando com quem eu era antes, eu tenho uma sensação de prazer ou progresso. Por outro lado, comparar com alguma coisa que eu ainda não tenho, me gera algum tipo de dor, mas também me traz movimento. O que você poderia refletir um pouco sobre essa relação? O Jordan Peterson até explica, fora do livro, numa palestra explicando o livro, ele comentou de uma coisa, até usou um exemplo engraçado, que um colega dele, né, virou e falou, não, eu tô toda hora me sentindo fracassado, me comparo com o meu colega de quarto. E o colega de quarto dele era o Elon Musk na época, então assim... Aí ele falou, olha, tem muitas bilhões de pessoas que são menos bem-sucedidas do que o Elon Musk no mundo, é um comparativo ruim. Mas veja que ele explica isso, quando você olha para os outros, você tem até três modos de encarar. A ideia principal aqui é o problema da inveja. Você não pode cair no elemento da inveja, que é olhar para o outro e ter uma certa raiva dos bens que a pessoa tem, ter uma certa frustração em relação aos bens que ela tem. Nesse sentido, é melhor você olhar para você mesmo, porque você sabe os desafios que você está enfrentando cada dia. Mas, quando você olha para os outros como a admiração, como um paradigma, como uma melhora, ou seja, não é eu quero destruir os bens daquela pessoa, eu quero... aquilo serve como motivação. Então, ele fala, em absoluto, você claro que tem que olhar para os outros de alguma maneira. Mas quando você olha para os outros e você está sempre buscando a excelência, você é uma pessoa que busca excelência, você é uma pessoa que busca se desafiar, você tende a dissipar um pouco desse olhar de inveja e você fica até feliz com o sucesso dos outros, porque o sucesso dos outros é aprendizado para você. Então, se no sucesso dos outros você encontra uma motivação para sua melhora cada dia, perfeito, olhar para os outros não é um problema. Agora, é interessante essa reflexão, né? Porque você olhar para alguém que conseguiu algo que você ainda não tem ou teve um resultado que você busca, e isso daqui te fazer melhor, não necessariamente te faz emocionalmente sentir bem, porque às vezes a dor te faz, né, seguir em frente, ou até o próprio ego, né? O ego, eu fico refletindo sobre o quanto o ego é ruim de verdade. Porque eu ter um ego alto, ele vai me atrapalhar e me fazer sofrer, mas o ego alto também vai me fazer, em tese, conquistar mais, porque eu tenho esse desejo de alimentar o meu ego de alguma forma. Então você vê que o ego é uma coisa muito presente em pessoas que têm muito resultado, seja através da fama ou através de algum sucesso comercial. Agora, o ponto é, uma vez eu estava com essa dúvida exatamente sobre inveja, que foi esse ponto que você mencionou. A gente estava conversando com um amigo chamado Birman, né? Ele é bilionário, fundador da Arezzo, né? O pai dele fundou. E aí eu falei, Birman, como você faz para tratar a inveja, né? Porque às vezes você não controla. A inveja, ela aparece, né? Não é tipo, eu quero ter, não quero ter. Ele falou, o segredo é você trocar a inveja pela admiração, né? E aí você consegue comemorar pela conquista dos outros e ainda assim se inspirar, né? Instigar, né? Existe um termo aí que sumiu um pouco do nosso vocabulário, existe a virtude da magnanimidade. É a sua capacidade de fazer grandes coisas, a sua capacidade de mirar em grandes sacrifícios. O ego não ajuda tanto a pessoa a crescer quanto a humildade, mas a humildade magnânima. Porque você tem, existe muito por vezes aquela falsa humildade, você fala, não, eu não consigo, eu não vou lá, isso na parábola dos talentos é o cara que pega o talento e esconde, fala, não, eu tenho medo do patrão, vou esconder o talento. Quando a pessoa arrisca e multiplica o talento, isso decorre em grande parte da humildade dela, de querer se reconhecer, mas aí que tá, quando você quer ser bem sucedido só para ser admirado e reconhecido e não pela excelência de fato, há uma deturpação em você mesmo, porque você começa a se interessar
pelo resultado per se, e não pelo resultado no sentido em que ele te eleva e eleva as pessoas ao seu redor. Então são coisas diferentes. Uma coisa é crescer de maneira humilde e magnânima, que é uma arte, é uma dificuldade, é uma arte que um homem, para ser um homem maduro de certo modo, né, o Aristóteles coloca o homem maduro como assim, o grande paradigma da vida, né? Você precisa estar toda hora buscando o equilíbrio em várias situações, mas é um equilíbrio forte, um equilíbrio corajoso, não um equilíbrio de quem se esconde embaixo da cama e fala, não, agora eu sou humilde. Isso é uma sátira da virtude, né? Eu acho que isso aí entra um pouco já na segunda regra, que é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Você tá meio que, tipo, cuidando. A gente falou aqui de saúde, falou um pouco de mentalidade, tipo, trocar inveja pela admiração. Isso. Essa regra incentiva a autocompaixão e autopreservação. Conhecer a si mesmo e saber para onde está indo. E aí várias vezes eu vejo aquela coisa, né? Assim, você tá conversando com alguém, aí a pessoa, ela te pede um conselho. E aí se você trocar essa posição e você falar assim, cara, que conselho você daria para si mesmo se você estivesse vivendo de fora? Às vezes daqui muda completamente o ponto de vista dessa pessoa, porque é muito mais fácil você dar um conselho pro outro ou até enxergar o defeito no outro do que o seu próprio. Sim, totalmente. Não é? Como que você enxerga essa regra, Pois Guilherme? se você... O Peterson até fala isso. Se você melhora você mesmo, você melhora as pessoas ao seu redor. As pessoas ao seu redor precisam que você seja a melhor pessoa que você pode ser. Tem um amigo meu, né, que é um empreendedor, e ele sempre fala isso. Olha, eu gastei uma grana com consultoria, tinha especialista daquilo, tem burocracia disso, burocracia daquilo. Aliás, tem esse problema da burocracia nas empresas é um baita de um tema, né? Porque as pessoas criam departamento do outro negócio, o formulário azul, tinha um dos 12 trabalhos do Asterix, que era só o cara pegar um papel. Chega uma hora que o Obelix quebra o cartório inteiro para pegar o papel, né? E aí ele fala, não, ao invés de consultoria, eu comecei a melhorar a minha empresa quando eu melhorei, quando eu, como líder da empresa, passei a ser uma pessoa melhor. Se você melhora, se você bota as horas para melhorar, se você passa a ser uma pessoa melhor moralmente, mas entregue como um bom exemplo, se você é uma pessoa sacrificada, se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa bem de saúde, você naturalmente começa a tratar melhor as pessoas, você começa a conseguir ser uma pessoa que as pessoas não estão toda hora cuidando de você. A gente tem muito uma psicologia da criança mimada, que vai entrar em outra regra aqui também, é um tema. Psicologia da criança mimada é o nome de um capítulo de um baita livro do Richard Weaver chamado Ideias Têm Consequências. A nossa sociedade, por vezes, é só o conforto, é o favorecimento. O que você vai ganhar? É o doce para criança infinito. E na medida em que as pessoas querem sempre têm inconstância emocional, elas são pessoas menos propensas a poder liderar, a poder ajudar, a poder guiar. Então você quer pessoas responsáveis e é por isso que você tem que sacrificar você mesmo. Se você não melhora você, como é que você quer mudar o mundo? Como que você quer alterar toda a estrutura da humanidade se você mesmo, né? Não olha pro espelho e fala, caramba, eu vou cuidar. E ele fala, a gente tem a tendência às vezes de querer cuidar dos outros e não cuidar de nós mesmos, que a gente pensa assim, não. Também falsa humildade novamente, né? Não, eu não vou gastar tempo pra mim, tô preocupado com os outros. Sim, o homem tem que sair de si mesmo, ele tem que ter preocupações para fora dele mesmo. Aliás, muito da saúde psíquica vem quando você tem outras preocupações que não só você mesmo. Mas quando você se preocupa com você mesmo, se você está preocupado em melhorar os seus hábitos, tá aí uma preocupação que é um bom investimento, né? Agora, uma coisa que tem que ser debatida é sobre a palavra humildade, né? Você falou falsa humildade, e de fato, assim, as pessoas são muito falsas humildes hoje, né? E elas usam erroneamente o conceito de humildade. Então você fala assim, eu não sou rico não, eu sou humilde. Pô, peraí, né? Não tem muita correlação. Como assim, né? Cara? Ser pobre financeiramente é ser humilde? As pessoas, elas tentam embelezar algo que talvez não é tão bonito assim, né? E aí quando fala de humildade, é tipo um jogador de futebol que meteu 10 gols na partida e fala, e aí, você jogou bem, você arregaçou? Não, eu não, sabe como é? Foi o time. Pô, o cara pode até entender que o time é importante, mas assim, ser humilde não é se anular, é reconhecer que existe gente tão boa quanto você. Sim. E que você é grato e tem outras pessoas que participam do crescimento junto de ti, mas não se anular ou se inferiorizar. Se inferiorizar não é questão de humildade. E eu acho que a humildade, ela sim, é como o Guilherme falou. É importante você crescer, porque sem humildade você não consegue reconhecer que existe algo que você ainda não tem, algum aprendizado que você ainda não aprendeu, né? Ou que existe algo que você ainda não saiba. Né? A humildade é importante para que você possa se desenvolver. É que você não acha que às vezes o que pode ser aí, o cara não ser humilde, é aquele cara que ele fica muito eu inventei isso, eu criei, eu pensei, não, porque eu... Eu acho que não, sabia? Eu acho que falar isso daí deixa de ser humildade quando
você anula os outros ou isso daqui é uma mentira. Entendi. Porque isso daqui pode ser uma verdade. Na minha concepção, as pessoas que se afetam com isso, na minha concepção, têm um problema. Porque você se afeta com outro falando isso, mesmo quando é verdade, então peraí, acho que o problema tá em você, não no outro. A gente acha que pode entrar E a sociedade reprime essa pessoa e faz quase que ela se anular e fala pra ela que isso é humildade. Isso aqui não é humildade, cara. Entendi. A humildade tem a ver com a verdade. Não existe humildade sem verdade. A gente pode entrar na 8ª regra já, que é diga a verdade ou pelo menos não minta. Deixa eu só. E esse, tem uma metáfora do Peterson que ele fala, pensa a sociedade, a ordem, né? Como um monte, né? Como uma espécie de montanha. E nessa montanha tem uma fronteira em volta. E no topo dessa montanha tem uma cruz. E conforme você vai se afastando dessa montanha, as identidades vão se dissolvendo. Você vai indo até o ponto do indivíduo, como se a coisa fosse se dissipando. Ou seja, você tem o afastamento, e aí essa obsessão dos indivíduos de, eu sou dessa minoria, desse grupo. Aí o Peterson fala até o ponto que você vai dissolvendo, tanto que você para no indivíduo, você para no ponto que já não tem mais uma identidade de grupo. E conforme você vai subindo a montanha, você vai encontrando o caminho do sacrifício, que ele fala que também é o caminho da verdade. Esse caminho do sacrifício, ele não é só em direção ao centro. Pense que a sociedade atual é muito especialidade, assuntos específicos, é para fora do centro, é sempre na linha. Só que quando você faz o movimento em direção ao centro, você também faz o movimento para cima. Mas aí vem a beleza desse paradoxo. Você sobe, mas você sobe na medida em que você se sacrifica. É quase como existe um paradoxo no centro, e eu entendo que a humildade é exatamente isso, ou seja, você quer crescer, a verdadeira humildade é multiplicar os talentos, é crescer. Mas é multiplicar os talentos, se sacrificando, cada vez sendo capaz de fazer entregas maiores. Então isso é o princípio da ordem. E quando você fala a verdade, você traz a ordem para esse mundo. Veja, no curto prazo, a verdade por vezes não compensa. Aliás, acontece toda hora. Todos nós já tivemos várias situações que falam, cara, se eu mentir aqui, vai ser cômodo. Aliás, quase todas as vezes eu acho que a gente mentiu na vida porque era cômodo, é porque ia resolver um problema de curto prazo. E eu lutei pessoalmente com essa questão do Peterson, né? Que eu ficava, será que nessa situação eu deveria falar a verdade? Não sei o quê. Todas as coisas que na minha vida eu enterrei, sabe? Falei, não, vou fingir que isso aqui não vai dar problema. Em algum momento aquilo ali crescia e vinha pra me atormentar. Até o ponto que eu comecei a ver e falar, é melhor sofrer as consequências de falar a verdade. E veja, falar a verdade não é ser ignorante, ser grosseiro. Até na regra ele fala, pelo menos não minta, né? Porque por vezes você também não tem que jogar o que você julga ser a verdade toda hora na cara das pessoas. Não é esse o ponto. Mas é muito interior isso, e especialmente em relação a você mesmo. Falar, não, eu vou afirmar essa verdade. Sim, isso vai ofender algumas pessoas. Não dá para falar a verdade sem arriscar ofender um certo conjunto de pessoas. Isso é inevitável. Embora eu não seja a favor de você buscar o conflito de maneira imprudente por buscar. Mas você vai ofender. Tem coisas que ofendem. Se eu falar, existem 2 sexos biológicos, tem pessoas que se ofendem com essa frase 2023, o que é uma doideira. Até o próprio Peterson, muito da polêmica que envolveu dele foi por falar coisas desse tipo. Ele falou, olha, existem sexos biológicos. Isso não é menosprezando nenhuma pessoa, é só uma afirmação de fato. Então, sim, existem consequências por vezes para falar a verdade. Mas todas essas consequências são muito... elas são muito menos piores, elas são muito atenuadas em relação à consequência de viver uma vida de mentiras e começar a se auto-enganar. Porque se você engana você mesmo, a sua personalidade e a sua alma começam a ficar divididas. E uma alma dividida ataca contra si mesma. Então você vai... Não só a mentira vai voltar para te atormentar, mas você mesmo vai começar a se atacar por conta própria, né? Uma divisão. Uhum. Fora que, cara, quando você foge dessa verdade que dói no curto prazo, você começa a virar um refém e você se acostuma, né? Uhum. É tipo assim, ó, você tá fazendo dieta, você tá direitinho. Aí você sai da dieta uma vez. Cara, isso aqui já serviu de desculpa pra você sair de novo. E de novo, e de novo. E quando você vê, você já nem lembra como e porquê, mas você já não tá mais fazendo dieta. Sim. E a mesma coisa se aplica a várias outras coisas ruins na vida. Uhum. Porque realmente, né, a mentira, ela é cômoda, ela gera um quentinho na hora, né, de alguma forma. Ela resolve um problema que parece irremediável, né? E, cara, faz muito sentido. Mas vocês têm coragem de ser sempre verdadeiros? Quando você fala assim, você tá bem? Você tem coragem de falar assim, ó, não, tô um lixo, meu dia tá horrível, mas aí eu te odeio. Eu sigo essa cabeça, diga a verdade ou pelo menos não minta. É tipo...
Eu acho que fala tem na que... risca, mas... Eu não sei, né? Acho que o Guilherme pode falar muito melhor que eu, mas eu acho que tem que tomar cuidado pra você não misturar a verdade com opinião, né? Pra não ser, tipo, essa é a sua verdade. Não quer dizer que isso é a verdade baseada em fatos, igual a gente tava falando aqui, né? Tá falando de uma verdade que você acredita que essa é a sua verdade, da sua realidade, do seu tipo de pensamento, e você quer impor isso, que isso é seja a verdade, entendeu? A verdade absoluta. Então, acho que isso é uma coisa que pode se embaralhar um pouco. Mas o que dá muita polêmica é sobre o que é verdade, né? Porque Exato, o Guilherme o que falou que um é a negócio agora. verdade? É um fato. Cara, mas aí você vê discussões acontecendo até hoje por causa desse negócio. Não, mas aí eu E é acho que tem que ser anulado. Hã? Se não tá no fato, é mentira, entendeu? Mas você entende que é complexo? É complexo, lógico. Por exemplo, pra mim, Deus, ele é verdade. Sim, Aí pra outro pode não ser. sim. E aí? É um fato. Porra, cara, sei lá, assim, são coisas tão... Você tem tantas opiniões diferentes. Então. Aí você pega... Eu vi um corte que eu achei muito interessante, cara, que é assim, ó, tô numa sala de aula, aí... Não sei se você viu essa, Guilherme, mas o professor fala assim, ó, quanto é 2 mais 2? A mulher fala, 4. Aí fala, tá bom. E se todo mundo aqui na sala achasse que é 5? Ela falou, continuaria sendo 4. Aí falou, cara, e se o país inteiro achasse que 2 mais 2 é 5? Aí ela falou, continuaria sendo 4. Aí falou, e se o mundo inteiro chegasse a um consenso e todo mundo ficasse feliz e concordasse que 2 mais 2 é 5, quanto que 2 mais 2 é? Aí ela falou assim, 2 mais 2 continuaria sendo 4. Aí ele falou, então a verdade é absoluta. Ou seja, não cabe opinião quando é um fato, é uma verdade. Sim, sim. Né? Concordo Só que com aí isso. você abre pra um monte de loucura. É. E aí começa a ficar complicado o negócio. O erro é múltiplo, diferente da verdade. 2 mais 2 só pode ser 4. Mas o erro tem 5, 6, 7, 8. E nisso se cria uma confusão. Hoje, nós temos um mundo muito relativista. As pessoas acham que a verdade, cada um tem a sua verdade em relação a tudo. Isso Veja, aí é um problema. existe uma verdade. Com certeza. Isso não quer dizer que eu, Guilherme, sei toda essa verdade. Isso é uma outra discussão. Por isso até quando a gente foi colocar o nome da nossa sociedade de formação clássica para empresários, a gente colocou Em Busca da Verdade. Porque existe essa verdade, a gente não está dizendo que não existe, mas nós estamos em busca dela, nós estamos lutando para encontrá-la, não assumindo como o sofista. O sofista é o oposto do filósofo, é o cara que não ama a sabedoria, mas ele diz que ele sabe. Sofia é sabedoria, sofista é literalmente o que sabe, filósofo é o que ama a sabedoria, né? Então a gente tem que amar essa verdade e buscá-la. E definitivamente o relativismo faz mal para as pessoas, mas a soberba também de entender que agora eu sou o único detentor da verdade, ou isso sem dúvida é soberba. Não obstante, a humildade intelectual é saber o que eu sei e saber o que eu não sei. Por exemplo, eu sei quantos sexos biológicos tem, é uma informação que eu tenho. Tem outras coisas que eu não sei como fazer, eu não sei como montar a Tesla, eu não faço a menor ideia de como faria para aquela Tesla. Eu sei algumas coisas que são boas para meus filhos. Então, a autoanálise, o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo é a base para qualquer juízo sobre a verdade.